Buenas hermanitos, Alberto Simões, site Eu Contemporâneo. Damos sequência nessa série de vídeos sobre yoga em brasilidades. Então nós já vimos que o yoga no sul da Ásia, ele é pluridiverso, há diversos tipos de yoga. Entendemos que na sua transnacionalização, o yoga foi adquirindo características, sobretudo do colonizador. Nunca iremos ser uma cópia exata da proposta do yoga e do jeito de yogar sul-asiático. Nós queremos sair dessa colonização eurocristã que nós somos submetidos no forma de yogar. O que nos resta é retomar o processo criativo da vida, entremeando o yoga com a cultura brasileira. É essa a ideia, um jeito malandro de yogar BR, ou sul-americano. Então nós partimos aqui pensando o yoga com uma filosofia da devoração, do canibalismo antropofágico. A gente vai evocar muito aqui Oswald de Andrade. É a identidade do brasileiro em toda a América Latina. Essa antropofagia, então, aproxima o yoga do arquétipo yoga, que não é uma invenção nossa, do arquétipo feiticeiro. Hoje, qual é o dominante? É o arquétipo do sacerdote. Muito da ética kantiana, que entremeado a ética calvinista protestante, vai construir ou vai desenvolver no yoga essa ideia de pureza interna, ou que vem do externo, transcendente, quase como uma estrela guia, né? Há uma estrela guia dentro de você. Há então esse princípio que cada indivíduo é norteado por um absoluto. Esse é o yoga, então, no qual nós fomos sendo construídos. E alguns tipos de yogares sul-asiáticos também yogam assim. Essa que é a pegadinha. A gente esquece que o yoga sul-asiático é pluridiverso. A colonização europeia vai transformar, dar uma característica do yoga à sua semelhança. É uma filosofia então da repetição, da busca de uma ilusão. E aqui o sacerdote, o herói, o pai eterno, muito claro no yoga moderno, na figura do guru, do mestre. Nós estamos evocando aqui para o yoga americano. Americano, você entende, né? América Latina, norte-americano. Do homem cordial, ou da mulher cordial. Do homem cordial lido, né? Apropriado, comido vivo por Oswald. Que esse homem cordial, ele é herdeiro desse indígena ameríndio, que é o nosso ancestral. Ele tem essa cultura de devorar o inimigo, transformando ele em cunhado, pois ele não se compreende pleno, ele se compreende sempre inacabado. Olha a diferença do yogado eurocristão, que elimina a diferença do sul da Ásia e vai desenvolver a semelhança dele, narcísico no qual eles são. E entender que há algo dentro de mim que já é pleno, mas eu preciso então me purificar, me traduzir, conter meus impulsos carnais, para alcançar esse norte. O yogi, na filosofia do homem cordial, ele é social e afetivo. Diferente do yogi moderno, esse indivíduo moderno, que traduz e purifica tudo, que é liberal, individualista, que acredita em si, empreendedor, que segue esse infinito progresso, extraindo da natureza toda a sua riqueza. Lembrando que o corpo é natural, então eu vou extrair do meu corpo também tudo o que ele pode e o que ele às vezes não pode. Ele é eficiente, ele é polido. O homem cordial, esse yogar do jeito malandro latino-americano, aos olhos desse moderno, desse filho de Kant, né, parece atrasado, preguiçoso. Como um moderno se imagina pleno, mas ainda não, mas ele vai ser pleno. Ele depende dos seus méritos para alcançar o ponto B. Ele se acha que vai ser do ponto A para o ponto B. O cordial, ele tem certeza que ele é inacabado. Ele ri disso. Outra característica, o humor. Ele deseja continuar desejando. Esse equilíbrio que o moderno sabe que alcançará, porque ele está ligado a um Deus externo, todo-poderoso, onisciente, onipresente, que é esse equilíbrio é moksha, é a iluminação. O cordial, esse jeito yogar brasileiro, já o vive hoje. Ele não quer sair do ponto A para o ponto B, tudo é ponto B. E ele alcança isso cambaleando, gingando, nunca marchando ou correndo. Ele não tem pressa, por isso yoga devagar, por isso yoga no ócio. Esquece tudo para chegar lá. Portanto, o yogi.
O jeito de yoga brasileiro é inegociável. O cordial se pergunta, por que não agora? E se deita na rede. Nenhum lugar para ir, nada a fazer. O yoga moderno, esse eurocristianizado, nega o ócio, com desejo de obter esse ócio depois, porque ele ainda não merece. O cordial, o brasileiro, o latino-americano, sabe que merece. Só aquele corpo culpado pelo cristianismo é que acha e vive como aquele que negocia o yoga. Então todo yoga deveria trazer para si uma descompostura, pelo menos os yogares mais corporais. Descompostura aqui no desfazer de uma postura. Não é assim que os antigos faziam no sul da Ásia? Largavam essa postura das castas, abandonavam a família para encontrar um outro jeito de estar dentro de um sampradaya. Todo o yoga, então, conduz a uma descompostura, desfazer uma postura, que às vezes é impostura. E essa descompostura que todo o yoga corporal produz, faz você se perceber alguém sem jeito. Não tenho roupa para vestir para isso, não é assim que se fala? Yogas brasileiros, então, causam essa descompostura. Um yoga que rebola, um yoga que só deita em shavasana, aos yogas brasileiros. Um yoga do riso, um yoga que rompe as 4 paredes de uma sala bem comportada com ar-condicionado e vai para as praças, vai para as ruas. Paulo Vasconcelos, Marta Xavier. Yoga, então, procura desmanchar qualquer postura que sustenta um pensamento mal situado entre nós. Os yogares ortodoxos, por outro lado, tanto no sul da Ásia e, sobretudo, os modernos, são posturados. Não são eles que reclamam que os yogares degenerados de Kali Yuga têm excesso de posturas? É uma ofensa para aqueles que não querem ficar sem jeito. Um desmanchador de posturas relativas a atitudes universais, morais, absolutas, transcendentes, que nos colocam aí sim sem jeito. A gente inverte o rolê. Os ortodoxos tentam diminuir as posturas para não quebrar a sua postura rígida e se perceber um impostor. Brasil, Índia e os países africanos, essas epistemologias do sul, são sempre indecifráveis a esses corpos duros colonizadores europeus. Sempre retos, fálicos, quadrados. Sempre fomos os corpos indecifráveis, ou civilizações de muitos corpos e posturas e jeitos. Guaranis, tupis, os bororos, os natas, os nagas, os araniacas, os tantras, os nagôs. Foi no processo colonizatório que todas essas formas e jeitos foram tomando forma, e um único jeito, eurocristianizado. Que o yogado moderno, eurocristianizado, é um yogado messiânico, à espera. E os nossos, em construção aqui nas epistemes do sul, são sempre utópicos. Seguimos inventando horizontes novos, ainda não realizados, enquanto os messiânicos, eles param para esperar de que uma razão pura, transcendente os guie. Nós aqui somos lúdicos, inventamos, trabalhamos na imanência enquanto eles na transcendência. Eles trabalham com o arquétipo do sacerdote, nós com o arquétipo do feiticeiro. Enquanto o sacerdote precisa de uma igreja, de um livro sagrado e de discípulos, o feiticeiro não tem discípulo. O feiticeiro está sempre sendo, mas é um yoga de guerra ou de guerrilha, enquanto o messiânico é um yoga de estado, organizador de corpos. Fomos nós do novo mundo e nós devolvemos para ele a esperança do paraíso. Então a utopia está com a gente, esses corpos indecifráveis. Essas civilizações exclusivistas controlam corpos, movendo-os pelo medo. O sacerdote movimenta você pelo medo, porque nós não nos movemos pelo medo como eles, mas pelo amor, somos lúdicos. E perceba que não é o bem contra o mal, porque isso é retomar a perspectiva exclusivista deles, sacerdotal, transcendente, tem uma moral. Nós relacionamos, nós incluímos tanto o yogi brahmânico ortodoxo, mas também o erótico tântrico, dançando junto com o yoga guerreiro dos nagas, porque a gente não nega o conflito. A gente se alimenta do conflito, mas não excluindo o inimigo, mas a gente janta ele num banquete ritual.
porque a gente preza, tem respeito por ele, pela força do inimigo. O dominado não é o mais fraco. Ele vai viver conosco durante 1 ano, vai às vezes casar com alguém da minha família, ter filhos, para depois nós comermos vivos ele e nos apropriarmos da sua força. Então o alienado aqui, ou a vidya, o que todo yoga busca desconstruir, é só um mau posicionamento na sociedade onde você vive. É uma questão psicomotora, de psicomotricidade aqui. Alguém incapaz de sustentar-se, por isso interagem, revendo suas posições. O yoguin moderno, pelo contrário, possui características mimetizadoras, excluindo o diferente. Ele é consciente, metódico, sóbrio, desperto, vigilante, calmo, tranquilo, constante e incansável. Esses são os corpos yógicos para o trabalho, para a negação do ócio. Ele está focado no sucesso, na iluminação pessoal, em moksha, kaivalya, tem um ponto a chegar. Ele acredita que o Deus, ou algo que é superior a ele, todo-poderoso, transcendente, o guia no seu dever de dominar a natureza, portanto o seu corpo. O brasileiro nasceu com essa subjetividade inferiorizada, encarnada nele. A ideia de que festejamos demais a vida, como se nós tivéssemos menos festas, menos feriados, não era assim que se dizia no governo anterior? O ócio, diminuindo os negócios, portanto uma valorização do ativo, não do inativo, da inatividade. Só que entenda que o ativo, aquele que está com o corpo constantemente buscando algo, ele nega tudo porque ele tem um foco muito maior para alcançar no final, ele é raso. A profundidade só vai ser alcançada no ócio. Então, aqueles são medidos por que consegue conquistar, e não pelo que é. Pelo que é, o ser, o si, só é elaborado no ócio, na inatividade, que é aí que a gente consegue se aprofundar. Percebe que você está aqui numa ambivalência. Sentar para meditar é ser, se tornar, se construir, se posturar como inativo. Então, todo yoga otimista, positivo, é messiânico. A vida é boa, mas depois. Todo yoga trágico entende as relações de força e joga a favor da vida, valorizando a vida. Só que nós aqui vamos trazer com Oswald de Andrade nem o otimista, nem o otimista neoliberal, nem o trágico nietzschiano. Mas nós propomos aqui um yoga lúdico como característica desse yoga brasileiro, né? Do jeitinho, malandro, próximo ao feminino, que traz segurança, proteção e comunicação, relação. O yoga contemporâneo, portanto, esse pós-linhagem, sem linhagem, que está por vir, está acontecendo, praticado e ensinado muito mais por mulheres, tem esse potencial de resgatar o lúdico ao yoga. O yoga lúdico, do jeito brasileiro de yoga, valoriza o cômico, o humor. Você vê as ilusões e a insuficiência da grandeza com muito mais compaixão no humor. Não é naquele sério, carrancudo, protestante, calvinista, nem às vezes no trágico, né, que pode descambar para um pessimista, né, ou até para um relativista, aquele que não tem solução. Muitos yogis, né, então, vislumbram que o yoga, você nunca vai conseguir resgatar aquele passado que é idealista, que o moderno está caindo na sua total negociação do yoga mercantil e ele perde as esperanças, ele perde a sua força utópica. Por isso, resgate de um yoga lúdico, esse que valoriza o cômico, o humor. O jeitinho de yoga brasileiro desqualifica a grandeza a qualquer um que se submete a ela. O que salva então é esse humor, é esse jeito. Nem o que virá, que é messiânico, e nem o trágico, que pode ser bastante pessimista. Mas o riso, aquela capacidade de se entregar às oscilações do corpo e da ampliação dos limites habituais do movimento e da respiração. Salve Gayarsa. O yoga sacerdotal ele é duro, desconfiado, sobretudo tímido às posturas e o corpo. Ele não sabe se estar muito bem com o seu próprio corpo. Ele valoriza uma mente. Talvez tenha medo de se decompor, cair, descompor. Olha aí o mito da queda católico de novo. O que nós propomos aqui para finalizar nosso rolê é um animismo contemporâneo ao yoga que é ancestral, a essa ética feticista, ao invés da sacerdotal.
Aquele animismo contemporâneo e feticista que assimila a força do desconhecido, transformando ele numa força renovada, restaurativa. Salve Mila Desete. Então, ao invés do masculino castrado, não é? Brahmacharya, mental, duro, civilizado, transcendente, o feminino, o sexual, que não é o coito, mas a sexualidade, que resgate o corpo, gingado, indócil, selvagem. O yoga brasileiro, então, exerce sim uma ética da vingança. Mas não da vingança do olho por olho, dente por dente, mas da vingança tupi. A quem entende que uma ameaça exige uma defesa, uma quebra de demanda, transformando o adverso em favorável, criando algo novo, uma outra postura, mudando de posição, sempre na ginga, nunca duro. Espero ter contribuído com você. Meu nome é Roberto Simões, Yoga Contemporâneo, e esse foi mais um episódio da nossa série Yoga em Brasilidades, um esquenta para o nosso ciclo de 12 encontros que começa agora, finalzinho de janeiro, sempre ao último sábado do mês, das 10 ao meio-dia. Sim, fica gravado, super baratinho. Espero que você goste, curta e queira participar. Vou deixar o link em algum lugar aqui para você saber mais instruções de como participar junto conosco no Yoga em Brasilidade, Confluências e Encruzas Brasil-Índia. Forte abraço!